Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo? Boa noite. Bom, então a vossa semana passou-se bem? Já muita gente utilizou? Algumas pessoas na semana passada tinham referido que iam começar esta semana a usar a plataforma. Eu comecei esta semana Então, com uma turma de segundo ano e ficaram entusiasmados, queriam mais, só que a aula é de 50 minutos, portanto eles são 22. Pronto, quando a aula acabou eles queriam era mais, por eles continuavam ali e foi só mesmo aquela primeira aula da apresentação, da entrada, como é que se entra, mas eles acharam muito giro, muito giro. Agora já é para a semana, como é que vai ser, mas a receptividade foi muito boa. Ok, sim senhora, muito bem. Mais algumas pessoas que tenham feito Nós esta também semana? começámos. Portanto, começámos com a turma de sexto ano, completamente eufóricos. Eu e a Ana tivemos que nos dividir, uma em cada sala, porque eles são bastantes, 29, mas correu bem. Foi a primeira aula. Queriam também muito mais e a professora disponibiliza que nós fazemos em casa e assim. Só isto, professora, mais coisas. Portanto, ficaram muito entusiasmados. Diga-se, espera aí mais uns dias que logo vão ver como é. Não vai ser assim tão fácil. Os meus que ainda são muito pequeninos, alguns deles disseram, eu tenho computador em casa, posso ver? Assim, podes ver e podes fazer em casa. E os outros diziam, mas eu não tenho, mas eles são muito pequeninos, ainda precisam de muito apoio. E além de serem pequeninos, são 22, e como eles ainda não têm a maturidade dos miúdos do quinto, do sexto, que já são um bocadinho mais autónomos, não, eles levantam-se do lugar e vêm puxar pelo casaco, professor, anda cá. Pronto, ainda são pequeninos, mas foi muito giro, foi uma experiência muito engraçada. Essas são experiências engraçadas. Eu também trabalho com o segundo ano e normalmente somos sempre dois professores dentro da sala, sou eu e o professor titular da turma. Mas vai correndo mais ou menos bem. Claro que estas 2 ou 3 primeiras aulas é um bocadinho mais complicado, mas depois vai... No meu caso também está a professora titular, mas a colega disse-me logo, eu não percebo nada disto, isso também não precisas de perceber, vais ver que isto é muito simples, não tem nada de extraordinário, mas correu muito bem. Sim senhora, muito bem. Alguns utilizaram o telemóvel, porque, portanto, uma das salas não tinha computadores e os que tinham telemóvel e tinham dados móveis tentaram através do telemóvel e correu bem. Pois é uma das soluções também muito interessantes, por exemplo, para tablets. Eu, por exemplo, na minha escola, quando os alunos vêm à escola sede, mas quando está a chover ou quando o inverno está complicado, alguns dias mais complicados, então tenho que ir eu lá. E então levo os tablets. E a grande vantagem disto é que tanto funciona num tablet, como num telemóvel, como num computador fixo. É uma das vantagens também. Sim, senhora Vera Golão também diz que já está na aula 2 com o 5º e 6º ano. Comecei esta semana, está a correr muito bem. Ora, é isso mesmo. Francisco, já estão a completar o nível 5. Ok, sim senhora. Bom, então vamos dar início à nossa sessão de hoje. E a sessão de hoje tem como objetivo passar por algumas aulas, ou seja, não dar muito ênfase a nenhuma delas, mas passarmos por algumas delas, que é para vermos algum tipo de exercícios que existem, alguns exercícios tipo, que é para vocês também estarem despertos e se calhar quando prepararem as aulas ou quando chegarem a essa aula não aparecerem de surpresa. Portanto, é um pouco isso que eu irei fazer hoje, tentar passar por algumas aulas e ir chamando a atenção de algum tipo de exercícios. Depois,
Pronto, na plataforma eu já coloquei lá então também quais são os objetivos desta sessão. Portanto, já vamos trabalhar um bocadinho nas aulas que dizem introdução ao código e aprender a programar e os algoritmos. Depois também, um dos objetivos é entrarem vocês, gerirem a plataforma com professores, criarem as vossas turmas e depois planear uma aula com a turma. Tarefas para esta sessão. O que é que eu tinha definido? Portanto, marcarem a presença, nunca se esquecerem. Entrar na Blank com o utilizador e passe de alunos, portanto, daqueles utilizadores que eu vos disponibilizei no último dia, para assistir às aulas 6, 7, 8, 9 e 10. E eu ainda vou passar por mais algumas. E depois depois no final vou deixar a aula 9 aberta, que é para vocês tentarem fazer as atividades todas dessa aula. Acho que tem algumas atividades interessantes e que, como estão aqui no início, acho que é interessante. Portanto, vocês todos tentarem fazer essas atividades como a primeira tarefa da sessão de hoje. Depois, mais uma tarefa, entrar na plataforma vocês como professores, criarem as vossas turmas com os respectivos alunos e depois enviarem-me um comprovativo disso. Pronto, eu também depois para a avaliação tenho que ter alguns comprovativos e algumas formas de conseguir perceber se as pessoas vão fazendo as tarefas ou não. Portanto, e uma delas que eu queria na sessão de hoje era esta. Portanto, é enviar-me um print screen, é só tirarem da turma um print screen, quando vocês entram no UBU, quando vão às vossas turmas, aqui no editar. Pronto, vocês podem ir aqui, por exemplo, e tirar um print screen desta página, ou desta, ou desta. Portanto, tanto dá uma como a outra, certo? O que me interessava era que me enviassem um print screen dizendo que realmente já fizeram a vossa turma, já têm alunos e já está a turma pronta a funcionar. Depois, como última tarefa, a terceira tarefa, portanto, era só planear então uma aula com os alunos, para quem ainda não tem isso feito, e depois enviar-me um comprovativo de como aplicou essa aula com os alunos. Como é que se poderá fazer isso? Portanto, também na UBU, quando entram na UBU, se forem, por exemplo, aqui à aula 1, isto aqui já serve de comprovativo como que já tiveram os alunos estiveram presentes, os alunos fizeram questionários, portanto, ou seja, basta um print screen também desta zona aqui assim, que já demonstra que a aula está feita, já passaram aqui em cima, portanto já passou a forma de estrelinhas, já foi aplicada a aula, já tem aqui valores, portanto os alunos já entraram, já fizeram, pontuação dos questionários, aqui também aparecem os alunos da turma, portanto basta um print screen desta página. Pronto, para algumas pessoas que já têm aula, que já deram algumas aulas, é só tirar um print screen de uma das aulas que já tenham feito e enviar. Pronto, nada de por aí além. Pronto, estes aqui são então as tarefas para a sessão de hoje. Vamos então agora entrar na plataforma e vamos começar então a ver aqui algumas questões que têm a ver com as várias aulas. Ora bem, eu outro dia tinha deixado a aula 3 aberta. Se eu quiser, posso ir à aula 3 e verificar qual foi o grau de execução desta aula pelos alunos, por vocês, neste caso, porque deixei esta aula aberta e seria para vocês tentarem fazer as várias atividades. Eu logo aqui na primeira página tenho que a pontuação dos exercícios foi 94%, a pontuação dos questionários 92% e os alunos presentes de 39 que estão inscritos nesta turma de formação, 28 estiveram presentes. Sim, senhora, muito bem. Se quisesse ver em pormenor, teria que entrar, iniciar e depois então ver aqui nos utilizadores quem é que teria feito ou quem é que não fez, quem completou, quem não completou. Portanto, aqui tem a informação detalhada. A informação detalhada só aparece em cada aula. Vou voltar. E agora bloqueei a aula 3. Isto são pequenos pormenores que às vezes acontecem. Estão a ver? Eu entrei na aula 3 e bloqueei a aula. Isto aconteceu simplesmente porque eu entrei na aula e iniciei a aula. Certo? E se eu não apresentar a aula novamente
e não a colocar em modo de os alunos serem autónomos a fazer os exercícios, eu vou deixar aquela aula bloqueada. Portanto, tenho que apresentar a aula, desbloquear aqui para os alunos poderem fazer e depois, ok, é que posso parar então a apresentação e sair da aula. Às vezes são pequenos pormenores que fazem toda a diferença. Estão a ver? Agora já está desbloqueada. Portanto, às vezes quando vocês entram lá para ver qualquer coisa e depois saem, às vezes ele bloqueia a própria aula. Se bloquear, ok, temos que entrar na aula, fazer mais uma vez, porque isto é importante. Iniciamos, fazemos a apresentação da aula e se não colocarmos em modo para que os alunos possam resolver os exercícios, depois vai ficar bloqueada também. Portanto, passamos aqui para o modo dos alunos resolverem exercícios, paramos a apresentação e já podemos sair que ela já está desbloqueada. Ok, então, aula 4 e 5 tem a ver com aqueles desenhos dos robôs. Eu disse que apresentava as imagens. Paulo, eu estou com uma dificuldade muito básica, Sim. que é a seguinte. Eu tenho portanto, o ecrã com a visualizar aquilo que o Paulo está a fazer. Sim. E eu da outra vez não consegui, portanto eu só tenho aqui um computador e não consegui ir fazer as atividades porque eu não consegui minimizar ou portanto, reduzir o ecrã da Zoom e visualizar para entrar dentro da aula. Não sei se me estou a fazer compreender. Sim. Onde é que eu vou? Se diminuir aqui a janela, não consegue fazer isto assim? Não, já consegui. Ok. Pronto. Ok, obrigada. Temos uma Era uma janela de um coisa lado, básica, outra eu janela do sabia, outro. mas não... Ok, obrigada. Neste caso aqui, esta exposição dos tais robôs com materiais reciclados foi então a exposição que nós fizemos. Ok? Este aqui foi um museu onde a gente expôs os vários robôs. Portanto, e aqui temos alguns robôs. Estes eram robôs do Instituto Politécnico da Guarda, que tem um concurso que é o Robô Bombeiro. E aqui temos então algumas das obras de arte que os meninos conseguiram fazer. Os meninos e os pais. Com materiais todos reciclados, portanto eles conseguiram fazer aqui coisas bem engraçadas. Estes aqui são robôs nossos da escola, que também pusemos lá para demonstração. E pronto, daqui neste caso só temos algumas fotos, mas pronto, são algumas exemplificativas do que é que eles fizeram. Esses são amperinos, Paulo? Não, estes aqui são M-Boot. Ah, ok. Não, estes, ok. Este aqui por acaso é um kit muito interessante, robusto, não muito caro e relativamente interessante. Já com os packs, eles têm um pack básico e depois um pack de expansão. O pack básico anda na ordem dos 80, 90 euros à volta disso. E depois com um pack de expansão em que traz aqui um ecrã LCD, traz mais alguns sensores, botões. Nós também já adquirimos a garra a posteriori, a ventoinha também, mas pronto, são coisinhas interessantes que acho que são engraçadas e são robustas. Pronto, então estas aulas são a aula 4 e a aula 5 tem a ver então com a construção dos robôs. Depois, se vocês quiserem dar uma vista de olhos e também quiserem enverdar por aí, também acho que poderá ser uma coisa interessante. Agora, vamos então iniciar a aula 6, o mundo dos robôs. Ou seja, nesta aula 6, o que nós vamos aprender é coisas sobre os robôs e para que servem. Portanto, se eu entrar, ok, vou iniciar esta aula e vou iniciar a aula para vocês também. Vou apresentar a aula, ok? Então, temos um vídeo sobre o que é a robótica e depois temos os vários quizzes, certo? Eu não vou fazê-los porque senão vamos demorar muito tempo. Pronto, aqui também temos alguns puzzles neste... E aqui temos um outro exercício que é a fábrica de robôs. Portanto, consegues montar o teu robô, ou seja, aqui nós podemos ir buscar as várias coisas para eles também conseguirem alguma imaginação e também fazerem aqui algumas montagens engraçadas que eles podem fazer.
Pronto. Este aqui também é engraçado porque às vezes também serve um bocadinho para brincar, de uma forma, depois tem aqui as várias partes, mãos, os pés, portanto tem aqui as várias zonas do robô que podemos usar para construir o nosso robô. Aqui os braços, vamos pôr um braço neste lado, o braço do outro. Pronto, já ficou aqui um robô todo catita. Pronto, nesta aula aqui, basicamente, é isto, é o que temos a ver, tem a ver um pouco com os robôs que nos rodeiam e para que é que eles servem, certo? E como é que é constituído, como é que ele funciona. Portanto, depois aqui temos as tais instruções todas que nos permitem, então, ver o que é que nós teremos que fazer nesta aula. Para as aulas ficarem sempre disponíveis para os alunos, para eles poderem ver e ver os vídeos e fazer as atividades. Teremos que passar sempre ao modo de resolução de exercícios e depois, neste caso, eu vou parar a apresentação e depois vocês já podem entrar e fazer e ver a aula. Aula 7. Os robôs, as regras do dia a dia, ou seja, que tipo de importância as regras têm e as instruções. Um pouco falarmos sobre isto para que depois, quando nós fizermos ou quando dermos instruções ao robô, eles perceberem um pouco melhor. Vou entrar aqui na aula 7, iniciar, apresentar aqui a aula. Os vídeos são sempre uma boa base de partida porque falam um pouco sobre o tema e a partir daí nós conseguimos iniciar a nossa aula. Pronto, temos os quizzes. O exercício 1, mais blocos daquele tipo que já tínhamos visto outro dia. Ou seja, temos que puxar os vários blocos que temos à esquerda para a parte central e depois validar para ver se isto está bem feito ou não. Pronto, vamos ver se o rapaz fica contente. Pronto. Ok, então a aula 7, mais ou menos isto. Eu vou também passar para o modo de apresentação, ao modo dos alunos poderem fazer os exercícios e vou parar a apresentação e vou à seguinte. Aula 8, aula de exercícios ou de algoritmos. Os algoritmos têm a ver já com algumas regras que nós temos que seguir e algumas formas de nós, até no próprio nosso dia-a-dia, nós fazemos algoritmos para resolver alguns problemas. Portanto, ou seja, aqui também é um pouco dar-lhes essa noção de que os algoritmos é um conjunto de regras que nós devemos seguir para fazer alguma coisa, não é? Portanto, é uma sequência finita de instruções que são executadas mecanicamente e eletronicamente. Estas instruções não devem ser devem ser as mais diretas possíveis. Eu exemplifico sempre comigo na sala de aula, se eles me dessem instruções para fazer qualquer coisa, para chegar de um sítio ao outro, portanto, quais é que eram as várias instruções, e se não fossem por a ordem correta, por exemplo, as coisas não funcionariam. Pronto, mais alguns quizzes. Aqui temos já um tipo de exercícios que vai ser muito usado a partir de agora, que são a condução de carros e o drone agricultor. A condução de carros, o que é que eles têm que fazer? Já alguém experimentou estes? Eu não. Ainda não? Pronto, ok. Não. Então, nós temos aqui em baixo, vamos começar aqui pela parte de baixo. Em baixo temos aqui esta zona aqui, em que diz o trajeto tem que ir do ponto amarelo ao ponto verde. Neste caso só temos 2 pontos, é rápido, certo? Ok, vamos deste ponto amarelo a este ponto verde. Portanto, o carro tem que ir do ponto amarelo ao ponto verde. E temos que lhe dizer que instruções é que vamos usar para que ele vá deste ponto até este. Neste caso, é fácil. Portanto, se nós dissermos, ok, andar para, neste caso aqui, eles têm alguma dificuldade também na forma como se colocam. O carro aqui, neste caso, está assim.
Portanto, se eu colocar para ali, ok, ele vai andar e vai chegar ao ponto verde. Para vermos se isto funciona ou não, clicamos aqui na chave e ligamos a ignição ao carro e, ok, conseguimos chegar ao destino. Este aqui, por exemplo, já é diferente, já temos que pensar um pouco mais, ou seja, ele tem que chegar do ponto amarelo ao ponto verde com algumas instruções. Que instruções é que vamos ter que dar aqui? Ok, então se estamos aqui, vamos ter que andar para o lado esquerdo, certo? Ele aqui vai bater e parar, ou seja, quando ele chega a um ponto em que tem alguma coisa à frente, para. Portanto, para nós darmos outra instrução. Neste caso, iria para cima e para a esquerda outra vez. Certo? Então, vamos ligar. É do Ok, ponto estava mal. amarelo para o Do amarelo ao verde. verde, Era este, está ao exatamente. contrário. Portanto, vou apagar o que tenho e aqui neste caso seria assim, não é? Ok. Eles aqui já vão ter pontuação e já vai haver muitos deles que já não têm 100%. Porquê? Porque tentam 3 e 4 vezes e já vão perder pontuação. Seguinte, pronto, estes aqui são mais ou menos todos do mesmo tipo. Vamos só aqui ao último. O 4 estão a ver já que tem alguma complexidade. Pronto, então, neste caso aqui, então teríamos que escolher o melhor caminho para conseguir chegar então do ponto amarelo ao ponto verde, certo? Neste caso, os exercícios têm um pouco a ver com isto. Exercícios seguintes. Neste caso, também ainda não tínhamos visto, é o exercício de escrever. Por exemplo, no primeiro e no segundo ano, se alguém tiver turmas de primeiro Já e segundo passei ano, por este, já passei isto por este. acontece muito, ou seja, eles no início deram muita ênfase a isto. Porquê? Porque os miúdos ainda não sabem escrever, ainda não sabem muito bem e têm pouca prática. Portanto, ok, começar a escrever, o que é que eles faz? Ok, deixamos chegar o tempo ao zero e depois temos que clicar um ponto no teclado. Isto para eles saberem como é que se fazem o ponto final, a vírgula. Portanto, agora aqui se fôssemos ao próximo, ok, a vírgula, por exemplo. Pronto. E estes aqui todos têm a ver com isso, portanto, com a máquina de escrever, que é para eles também se obrigarmos a utilizar o teclado e saber como é que fazem todos os sinais de pontuação que estão no próprio teclado, porque muitos deles às vezes nem o til, nem as aspas, nem o ponto de interrogação não sabem pôr. E então esta é uma forma de conseguirmos que eles também aprendam a fazer isso. Portanto, no primeiro e segundo ano tem muitos destes exercícios. Pronto, aqui, por exemplo, às vezes aparecem este tipo de... o objetivo será dar instruções ao professor ou cada um deles, por exemplo, em grupos, um dá instruções ao outro para fazer determinadas situações. Para sair do lugar e ir até à secretária do professor, para sair do lugar e ir até à porta. São várias situações que vocês podem fazer ou não, se assim o entenderem. E a aula 9. A aula 9 tem a ver com conduz consequências. É um pouco também falar sobre o GPS e como se relaciona com a programação e a importância das sequências de instruções programando um carro virtual. Se entrarmos, os exercícios apresentados aqui também são do carro. Também tem vários aqui. Aqui neste caso dizemos já tem 3 pontos diferentes, ou seja, ele tem que passar primeiro no amarelo, depois no roxo e depois no verde. Há exercícios lá mais para a frente que depois já têm, por exemplo, 5 pontos onde tem que passar obrigatoriamente. E com os labirintos depois são muito complexos, pois eles têm várias soluções para ir do ponto amarelo ao ponto verde, são várias as soluções, mas também têm que passar pelo roxo. Portanto, depois também é preciso ter isso em conta. Mais um diagrama de blocos, daqueles que tivemos a fazer há pouco, portanto serão idênticos. Apresentar a aula, passar ao modo para vocês poderem utilizar e vou parar a apresentação. Vou voltar.
e vou aqui a este tipo, a mais um tipo de aulas ou de exercícios que também é bastante utilizado agora. O drone agricultor. Também tem a ver com sequências. Ou seja, também tem um pouco a ver o que é que são os drones, também fazemos uma pequena incursão por essa área, dizer aos alunos o que é que são os drones, para que é que servem, onde é que são utilizados. E depois aqui, no drone agricultor, temos então um tipo de exercício um pouco diferente, em que eles têm que programar o drone para ir ali plantar um morango. E se vocês quiserem fazer, agora até conseguem fazer. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Então, neste caso, aqui tenho as instruções, aqui tenho o meu campo e aqui tenho a zona de programação. Então eu vou, aqui neste caso o drone já está virado para a frente, então seria andar 1, 2, 3 casas e plantar o morango. Portanto, se eu fizer então, aqui se eu fizer se eu clicar aqui, vai uma para aquele lado, certo? Se eu clicar outra vez, eu posso fazer isto 3 vezes para a frente e depois plantar um morango. Pronto, ligo o drone. Ok. Certo? Vamos ao seguinte. Neste caso aqui, o que é que ele tem que fazer? Tem que fazer para a frente 1, 2, 3, 4. E isto aqui, como tem que fazer 4, nós podemos fazer de forma diferente. Eu há pouco meti aqui 3 seguidas. Nós agora podemos fazer isto assim. 4. E ele anda 4 vezes para a frente. Estão a ver? E assim é mais fácil para a programação, porque escusamos de ter tantos blocos. Portanto, anda 4 para a frente. Tem que virar 1 para a esquerda. Depois andar 1 em frente. E plantar a cenoura. Ok, vamos lá ver. Pronto, então aqui temos uma quantidade deles. Estes. Depois aqui já temos também a máquina de escrever com uma quantidade de exercícios aqui. Então lá, vamos só ver aqui este. Estão a ver? Este aqui, ou seja, o exercício 11 desta máquina de escrever já temos que escrever tudo direitinho, com tildes, com acentos, com cedilhas, portanto que é para eles também se habituarem a esse tipo de coisas. Pronto, mais uma vez, programação por blocos, isto é para os habituar já, porque nós na próxima aula vamos fazer a introdução à plataforma UBox, que é a plataforma que eles utilizam para programação e desenvolvimento de projetos. Portanto, e aqui também é uma forma de eles começarem a fazer este tipo de situações e começarem a ver como é que se programa.